com o professor Dr. Alexandre Gaspari, um projeto chamado Luz, Câmera e Ação. Eu vou dar uma aula tanto para ensino médio e pré-vestibulando, quanto para ensino superior. Vou complementar com algumas matérias de ensino superior. E junto com a professora doutora Tatiana Palazzo, eu adaptei essa aula para alunos com baixa visão. Então, eu vou falar sobre a fórmula de Lewis, que é o H3PO4. Para ensino médio e pré-vestibulando, o H3PO4 ele é conhecido como ácido fosfórico. Suas características são que, dentre os ácidos minerais, sua força pode ser considerada moderada. Ele é muito solúvel em água, ele é derivado do fósforo mais importante comercialmente, ele é utilizado na indústria de fertilizantes, indústria de produção de sal mineral para alimentação animal, e para a formulação de detergentes e na indústria de bebidas como refrigerante. Eu vou falar agora um pouco sobre a fórmula de Lewis do H3PO4, o ácido fosfórico. A gente precisa saber o número molecular, quantidade de átomos que eles têm. Então, igual, o hidrogênio tem um átomo, o fósforo tem 15, o oxigênio tem 8. E a gente precisa fazer a distribuição eletrônica para saber quantos elétrons eles têm na camada de valência. Então, a gente vai seguindo a setinha por cada nível, e igual o hidrogênio que tem um átomo, seria um S1, aí já forma o tanto de átomos que ele tem, então ele tem um elétron na camada de valência, que seria só esse umzinho aqui. O fósforo, ele tem 15, então a gente vai 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Já formou, se juntar todos esses números aqui em cima, a gente forma os 15 átomos, e a gente pega essa distribuição do 3 dessa camada e a gente soma para saber quantos elétrons ele tem na última camada de valência. Seria 5, esse 3 mais 2 aqui em cima dá 5. E o oxigênio, que tem 8, a gente pega um S2, 2S2, 2P4, já forma o 8. Aqui, nessa distribuição, a gente vê que o oxigênio tem 8 elétrons, tem 6 elétrons na camada de valência. Então, quando a gente coloca a distribuição da fórmula de Lewis, conjunto com os elétrons, a gente vê aqui que o H, a gente colocou 1 em cada H, o O, ele tem 6, a gente coloca 6 e volta, e o fósforo, a gente colocou 5. Então, a gente vai fazendo as ligações. E com as ligações dativas, a gente vê que tem ligações simples na fórmula inteira, e somente aqui, entre o O e o fósforo, o oxigênio e o fósforo, tem uma ligação dupla. E a gente também vai falar um pouco sobre a geometria do ácido fosfórico, que é pirâmide trigonal. Por quê? Essa geometria é prevista porque tem 3 ligações entre o P e o O que são iguais. São ligações simples, essa e essa. Mas uma delas é menor por ela ser dupla, que é entre o O e o P sem um hidrogênio. Também, porém, essa geometria pode ser considerada como um tetraedro por ser levemente distorcido. E agora, a nossa aula do ensino superior, o que a gente vai acrescentar? A gente vai falar sobre quantos elétrons eles têm na camada de valência. Como o hidrogênio tem um elétron na camada de valência, e como tem 3 hidrogênios, H3PO4, então tem 3 elétrons. Já o fósforo, como tem 5 elétrons na camada de valência e só tem um elemento fósforo, a gente tem 5 elétrons. E o oxigênio, como a gente tem 6 elétrons na camada de valência, só que são H3PO4, são 4 moléculas de oxigênio, então a gente tem 24 elétrons. Totalizando, a gente tem o H3PO4, 32 elétrons ou 16 pares de elétrons distribuídos pela fórmula.
E aqui a gente vai falar um pouco sobre a expansão do octeto, do fósforo, porque a carga formal, quando ela é próxima de zero, é que ela possui uma maior probabilidade de existência real. Então, existem exceções à regra do octeto. A carga formal é quando a gente faz o número de elétrons na camada de valência menos, entre aspas, o número de elétrons não ligantes, mais metade do número de elétrons compartilhados. Então, quando a gente faz a carga formal do H3PO4 sem essa ligação dupla, o que acontece? Carga formal do oxigênio, desse oxigênio aqui, do vermelhinho. Número de elétrons na camada de valência, ele tem 6, menos o número de elétrons não ligantes. Se não tivesse essa ligação dupla, ele teria 4. E o número de elétrons não compartilhados, metade desse número de elétrons. Então, ele ia ter 2, se não tivesse essa ligação dupla. Metade de 2 seria 1. Então, a carga formal desse oxigênio, daria menos 1. Já a carga formal do fósforo, se não tivesse essa ligação dupla, seria o número de elétrons na camada de valência, que é 5, menos o número de elétrons não ligantes, ele ia ter todos os elétrons ocupados. Se tivesse uma ligação dupla, que ia continuar sendo todos os elétrons ocupados, mais metade do número de elétrons compartilhados. Se não tivesse essa ligação dupla, ele teria 2, 4, 8. 8 elétrons compartilhados. Metade de 8 seriam 4. Então, aqui a sua carga formal seria mais 1, se ele não tivesse a ligação dupla. Já no resto da fórmula, a carga formal desses Os, que são iguais, seria o número de elétrons na camada de valência, que é 6, menos o número de elétrons não ligantes, que é 1, 2, 3, 4, mais metade do número de elétrons compartilhados. Como ele tem 4 elétrons compartilhados, metade seria 2. Então, a carga formal desses oxigênios seria 0. Já a carga formal do hidrogênio, que também são iguais, os 3, seria o número de elétrons na camada de valência, que é 1, que a gente já tinha falado, menos o número de elétrons não ligantes. Todos os elétrons estão ligados. Então, é 0, menos metade do número de elétrons compartilhados. Como ele tem 2 elétrons compartilhados aqui, a metade seria 1, então sua carga formal seria 0. Mas, como a gente colocou uma ligação dupla para conseguir estabilizar, muda. Então, eu vou falar agora com as duas ligações. A carga formal desse oxigênio vermelho, como ele está com 2 ligações, número de elétrons na camada de valência seria 6, aqui continua tudo normal, menos o número de não ligantes. Aqui também seria 4, que ia sobrar 4 elétrons não ligantes, mas metade do número de elétrons não compartilhados. Se fosse a ligação simples aqui, seria 1. Como a ligação dupla, seria 2. Como a ligação dupla é 2. E aí, por conta disso, a carga formal desse oxigênio com a ligação dupla dá 0. E a carga formal do fósforo também vai mudar por conta dessa ligação dupla. O número de elétrons na camada de valência, que é 5, menos o número de elétrons não ligantes, todos estão ligando, mais metade do número de elétrons compartilhados. Aqui, por conta dessa ligação dupla, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ter 5 pares de elétrons compartilhados. Então, 10 elétrons, metade de 10 é 5. 5 elétrons compartilhados. Então, aqui essa continha vai dar 0, tudo por conta da ligação dupla. Isso ocorre porque o fósforo são elementos não metálicos, que acontece essa expansão do octeto. E é quando eles possuem 3 ou mais camadas eletrônicas com orbitais D vazio. O que é esse orbital D vazio? Quando o orbital tem mais de 10, 12, até mais elétrons. Aí, por conta disso, tem a expansão do octeto, porque o octeto seria 8 elétrons na camada de valência. O fósforo, aqui, ele está dando 10 elétrons na camada de valência. Existem exceções, como o enxofre também.
Então, essa foi a aula, espero que vocês tenham entendido. Queria agradecer o professor Alexandre Gaspari e a professora Tati Palazzo por terem me auxiliado. E qualquer dúvida é só mandar mensagem. Aqui está a bibliografia das imagens, da onde que eu usei esse plano de aula. E muito obrigada.